Beleza, gente. Bom dia, chamada feita. Todos animados aí para sexta-feira? Preparados para o fim de semana, para descansar, para ver o seriado que gosta, lembrando dos cuidados aí da quarentena, né? Bom, então nós vamos iniciar aí nessa aula o segundo tópico do capítulo 2. O capítulo 2 do nosso estudo, ele trata dos três pilares do surgimento da sociologia, como nós a conhecemos hoje, né? A sociologia contemporânea, a sociologia enquanto ciência social. E esses três pilares são o Emile Durkheim, o Max Weber e o Karl Marx. São três pensadores fundamentais. Nós vimos na aula anterior o finalzinho da nossa exposição sobre Durkheim, né? Tratamos alguns conceitos centrais dele, conceito de consciente coletivo, de coesão social, de fatos sociais, e vimos também como ele aborda, pela via da sociologia, a questão do suicídio. Na aula de hoje, nós vamos introduzir o pensamento de Max Weber. Então, o Max Weber é um outro pensador totalmente apartado, né, com uma linha de pensamento própria, né, e até mesmo em muitos aspectos antagônica ao próprio Durkheim. Então, vamos entender o pensamento de Max Weber e também entendê-lo na medida que a gente faz o contraponto com o pensamento de Durkheim, beleza? Bom, então, Max Weber, ele é um alemão. Ele tem influência não do positivismo, como é toda a escola francesa, né, que nós vimos de Comte, Durkheim. Ele está num outro ambiente intelectual, um ambiente intelectual da Alemanha, um ambiente intelectual que não tinha tanto apreço assim pelas ciências da natureza como uma coisa tão extraordinária, com um desenvolvimento tão extraordinário como era a impressão que os franceses tinham da metodologia das ciências naturais. Lembrando que falar de ciências naturais, nós estamos falando de física, química, biologia. Então, o Max Weber, ele entende, do seu modo de vista, que não é pela via das ciências naturais ou da metodologia de buscar uma sociologia funcionalista, como é o caso de Durkheim, de entender uma lei universal que vai reger toda a vida social. Ele não pensa assim, ele não tem uma visão tão coletivista, objetiva da sociologia. Então, nós vamos entender o pensamento do Max Weber a partir de algumas compreensões. Primeiro, a primeira compreensão é entender por que a sociologia dele é chamada de sociologia compreensiva. Então, nós vamos compreender por que a sociologia dele é compreensiva. Então, esse primeiro ponto é importante, porque, diferentemente de Durkheim, o Weber não está interessado em, como eu disse, né, entender o funcionamento da sociedade por meio de leis objetivas. Ele parte de uma perspectiva mais subjetiva, ou seja, ele vai entender que cada grupo social ele é único, ele é irrepetível. E como os seres humanos são todos seres individuais, particulares, únicos, e a vida social ela é formada a partir das interrelações de pessoas únicas, então nunca vai haver a possibilidade de a gente estabelecer uma lei universal para explicar a vida em sociedade. Perceba que é uma sociologia que vai compreender cada sociedade na sua particularidade por meio das suas relações sociais. E aqui nós vamos entrar em dois conceitos fundamentais em
Max Weber, o primeiro, o conceito de ação social e o segundo, o conceito de relação social. Então, o que quer dizer a ação social? A ação social é toda atitude, toda intenção que um indivíduo pratica na esfera pública ou que tem reflexos na coletividade. E se a gente for analisar, praticamente tudo que nós fazemos está vinculado a uma ação social, né? Se a gente assiste aula ou dá aula, se a gente joga um jogo no computador e interage com outras pessoas, se a gente cuida da nossa família, cuida dos pais, se a gente se encontra com os amigos para sair. Então, tudo que nós fazemos com uma intenção, com uma vontade estabelecida e que gera impactos para a sociedade, é uma ação social. E o Max Weber ele vai dizer que é importante, de fato, que a sociologia ela compreenda como que esse encadeamento de relações, esse encadeamento tão diverso, tão rico, que cada sociedade tem, como que ele deve ser analisado. E aí, para fazer esse tipo de análise, né, essa busca da compreensão dessas sociedades, o Max Weber ele vai lançar mão da sua ideia de racionalidade. O que é a racionalidade? Você pode ver aí um termômetro na página 34, que vai apresentando os tipos sociais, que é um outro conceito que eu vou tratar na próxima aula com vocês. Mas a palavrinha racionalidade aqui e que está apontado na ilustração da página 34, é o conceito que eu quero trabalhar com vocês agora, para nós encerrarmos a nossa aula. A racionalidade, então, é a forma como que cada sociedade organiza as suas relações sociais, né? E falar de racionalidade é subentender tanto a ação social como relação social. Relação social, o que isso quer dizer? Nada mais é do que a interseção de duas ações sociais, ou seja, um encontro que existe entre duas ações sociais. Então, um exemplo que eu gosto de dar, para eu praticar a minha ação social de dar aula, que é o que eu gosto de fazer, meu trabalho, eu preciso que tenham alunos. E alunos, eles têm a sua ação social de estudarem na medida que eles têm um professor. Então, veja que há uma fusão, um encontro de ações sociais. Eu só consigo dar aula se tiver alunos, e você só consegue ser aluno se tiver um professor dando aula, né? E isso é aplicado a praticamente tudo na nossa vida. Se a gente for num supermercado, a gente só consegue comprar os nossos mantimentos se teve alguém, um distribuidor, que ofereceu esses mantimentos. A gente só consegue pagar os mantimentos se tiver uma pessoa no caixa, que vai receber o dinheiro em troca das mercadorias. Então, a gente pode multiplicar esse exemplo ao infinito. E o que é a racionalidade, então, agora que nós já falamos de ação social e relação social? A racionalidade é o nível de técnica, de mecanismos racionais que regulam as relações sociais. Veja que quanto mais organizado, mais tecnológico, mais racional são as relações sociais, mais um nível maior de civilidade uma sociedade vai ter. Vamos entender aqui, né? Por exemplo,
se eu tenho uma relação de compra e venda com alguém. Eu quero comprar um lote de uma pessoa que eu mal conheço, mas o lote dele é um lugar que eu quero morar, que eu quero construir minha casa, mas eu não conheço muito bem essa pessoa, tal. Numa sociedade com pouco nível de racionalidade, eles vão falar ali, ficar palavrado, ó, tal dia eu venho aqui, eu te dou o dinheiro, eu te dou o cheque, você me passa o imóvel, tal. A probabilidade de isso ter problemas é muito grande, né? Porque uma pessoa pode ser desonesta, já que a gente não conhece a pessoa que a gente vai comprar aquele terreno, pode pegar o dinheiro e sumir, ou a pessoa pode simplesmente construir em cima do terreno e dizer para o dono do lote que não, o terreno não é dele, na verdade ele agora pertence a essa pessoa, a uma outra pessoa. Bom, seria uma relação social de pouca racionalidade. Agora, uma relação social de muita racionalidade, ela é uma relação em que você tem um cartório para registrar o dono do imóvel, você tem uma justiça competente, capaz de lidar com o juiz para decidir a validade ou não de um contrato de compra e venda, né? E etc. Bom, esse é um exemplo, né? Nós estamos introduzindo o pensamento de Max Weber. Eu espero que você leia o material didático, né? A conversa ali sobre Max Weber vai a partir da página 34 e você se prepare então para a gente dar sequência ao pensamento dele na próxima aula. Tá ok, pessoal? Vou encerrar a gravação agora, a gente continua mais um tempo conversando no chat. Um abraço.